No último vídeo, vimos que entre 77% a 100% do capital dos 5 maiores bilionários brasileiros estão investidos fora do Brasil. E vimos também que não precisa ser um bilionário para acessar esses mercados e esses instrumentos internacionais. Mas é preciso sim ter conhecimento e informação para acessar esses mercados. Nesse vídeo, vamos aprender quais são os instrumentos e estruturas para se investir no exterior. Primeiramente, é preciso separar dois conceitos que muitas pessoas confundem e às vezes misturam as duas coisas. O primeiro é o que são os instrumentos e o que são os ativos financeiros. Uma coisa são os ativos financeiros que preenchem a sua carteira de investimento. E uma outra coisa são os instrumentos financeiros que formam a sua carteira de investimento. Certa vez uma pessoa me comentou que estava insatisfeita com a sua previdência privada. Na realidade, ela não estava insatisfeita com a sua previdência, mas sim com a performance dos ativos que compunham a sua previdência privada. Ou seja, a composição dos ativos que compunham a sua previdência privada, as ações, os títulos de dívida, títulos soberanos, fundos, de fato tinham uma performance que estava, de repente, diferente da expectativa dessa pessoa. Mas esses eram os ativos financeiros que compunham a sua previdência. Um instrumento, a previdência em si, ela tem características definidas. As características do instrumento, desse exemplo aqui da previdência, elas são definidas. Então, por exemplo, o regime de tributação, que pode ser progressivo, regressivo, se é um PGBL ou se é um VGBL, isso são condições pré-estabelecidas, que já estão definidas para aquele instrumento. Os ativos que vão compor, aí sim, esses podem ser alterados, né, na maneira em que o gestor identifica as oportunidades. Fazendo uma outra analogia, um instrumento, né, nesse caso do exemplo a previdência, é apenas uma caixa, né, com tamanho, formato e peso definido. Da mesma maneira, você pode pensar que os ativos são o que preenchem essa caixa, e esses sim vão alterar, na medida em que você compõe mais, menos ativos, com tamanhos, formatos e características diferentes. Então, os ativos vão preencher essa caixa, que nessa analogia a caixa é o instrumento. Olhando para os investimentos no exterior, tanto a qualidade quanto a amplitude dos instrumentos e dos ativos são realmente bem superiores ao que a gente encontra disponível no Brasil. Para falar sobre isso, eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista recente dada pelo Paulo Guedes. E aí, veja, o Paulo Guedes, antes de ministro, era empresário, banqueiro e um grande investidor. Olha o que ele fala sobre esses instrumentos de investimento no exterior. A primeira observação que eu queria dar e deixar registrada para os senhores é o seguinte: offshore é um veículo de investimento absolutamente legal. É absolutamente legal. E de novo, eu sigo sempre conselhos. Conversando, eu tenho uma parte em 2014, 2015. Decisão pessoal, quero resolver, quero ter uma parte dos recursos da família lá fora. Você conversa com os conselheiros de investimento, assessores, etc. E eles falam, olha, por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, se você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, for para a Bolsa Americana e comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Se você usar um offshore, ou seja, uma companhia que está fora do continente, offshore é justamente está fora da costa, está para fora. Então, você pode fazer esse investimento. Se acontecer alguma coisa, se eu morrer, em vez de metade ser apropriada pelo governo americano, isso, na verdade, vai para a sua sucessão. Talvez você já tenha ouvido falar que essas estruturas de offshore são utilizadas para investimentos de grandes fortunas. Mas o que talvez você não saiba é que poucos
tem essa informação é que essas estruturas podem e devem ser acessadas para beneficiar também aquele investidor comum ou aquele investidor que não é o multimilionário, né, que possui grandes fortunas alocadas nesses instrumentos. Agora você já sabe distinguir o que são os instrumentos, a caixa, e os ativos que preenchem essa caixa. Já entendeu que tanto a qualidade dos instrumentos quanto a amplitude dos ativos disponíveis no exterior são superiores ao que a gente possui no Brasil. Viu também no vídeo um exemplo de instrumento no exterior, como as estruturas offshore, e que são formas inteligentes de você fazer uma alocação dos investimentos internacionais e que também essas estruturas podem e devem ser acessadas pelo investidor comum, aquele que não é um multimilionário que possui fortunas alocadas nesses instrumentos. No próximo vídeo, a gente vai detalhar quais são essas estruturas e de que forma você pode acessá-las, assim como os seus benefícios. Essas são informações e conhecimentos importantes para a formação do legado patrimonial familiar.